noite, graça e paz, amém? Graça e paz, graça e paz. Hoje nós vamos entender um pouco sobre graça e paz, que geralmente nós falamos graça e paz sem saber o que significa. Não necessariamente será esse o foco, mas nós vamos aprender até esse comprimento o que é graça e paz. Hoje nós vamos dar início então à nossa série em Gálatas, a volta ao Evangelho em sua pureza. Por que nós escolhemos Gálatas? Porque nesse ano em que nós estamos, no ano do evangelismo, nós apenas estamos dando ênfase em evangelismo esse ano, mas não necessariamente que ano que vem, se for outro tema, nós não vamos mais falar de evangelismo. Porque o evangelismo é natural do cristão. Então, isso é o que tem que acontecer com um bom discípulo de Jesus. Ele faz discípulos, ele fala sobre o evangelho. Somente nesse ano nós estamos dando ênfase nisso. E o porquê nós escolhemos Gálatas? Porque Gálatas, ela fala sobre a volta ao evangelho na sua pureza. Que volta é essa? O que estava acontecendo em Gálatas? Então nós vamos dar o início hoje, então a partir do verso 1, e nós vamos até o capítulo 6, até o último verso dessa carta, desta epístola que Paulo escreve às igrejas em Gálatas. Então abra a sua Bíblia em Gálatas, verso 1, do capítulo 1, do 1 até o 9. Gálatas, capítulo 1, verso 1 até o 9. Fique com a sua Bíblia aberta. Preste bastante atenção no que o Senhor quer falar conosco. Eu acredito e creio, estamos crendo, que o Senhor vai falar muito conosco em relação ao que esta carta, ao que Paulo escreveu nesta carta, ao que nós podemos aprender em relação ao Evangelho. E nós, como estamos em ano de evangelismo, nós precisamos pregar um Evangelho autêntico, nós precisamos pregar o verdadeiro Evangelho. Com a sua Bíblia aberta, da mesma forma como você está, com muita reverência, que nós estamos diante da palavra do Senhor. O texto diz o seguinte: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia. Então ele estava enviando uma carta a várias igrejas. Graças a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja maldito, seja amaldiçoado. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Olha como Paulo leva a sério a mensagem do evangelho. Eu quero mais uma vez recapitular aqui o que acontecia, o que Paulo fazia. Paulo, ele era um plantador de igrejas. Ele não era um missionário, como muitas vezes nós temos em mente, um missionário que prega o evangelho sem um foco, sem algo central na sua mensagem. Ele pregava o evangelho e ele dava a oportunidade para que cada um desses irmãos que ouviram o evangelho e aceitaram o evangelho pudesse continuar no evangelho. O que ele fazia então? Ele pregava o evangelho e ele plantava igrejas. E ao plantar igrejas, ele não ficava neste local, ele continuava pregando do evangelho do Senhor Jesus Cristo em outras localidades. E ele dava assistência para essas igrejas por meio das suas cartas. Assim foi com Coríntios, assim foi com todas as suas cartas. Efésios, Gálatas. Ele está auxiliando essas igrejas que ele prega o evangelho. Então ele auxilia essas igrejas por meio das suas cartas. O que estava então acontecendo nesta igreja?
naquilo que ele vai chamar lá no verso 7, se você olhar para a sua Bíblia aí, daquele que vos perturbam. O que aconteceu após Paulo pregar este evangelho? Paulo prega o evangelho a essas igrejas em Gálatas. E aí depois, esses perturbadores que eram judeus, na sua maioria, eles que eram judeus, e as pessoas que se convertiam, que se entregavam a sua vida para Jesus, eram não judeus. Então Paulo pregava o evangelho e dava assistência de longe por meio das suas cartas. E ao estar longe, Paulo então começa a se ver com um problema. O texto, se você lembrar do texto que foi lido em Atos 15, era justamente o contexto em que estava acontecendo aqui. Alguns historiadores, alguns escritores têm acreditado que o texto de Atos 15 não é necessariamente o contexto em si acontecendo na mesma época que Gálatas. Mas Atos 15, se você lembrar o texto, você vai ver que é o mesmo contexto. O que acontecia então? Esses perturbadores, esses judeus, olhavam para esses novos cristãos e falavam o seguinte: olha, que bom que você, que bom que você aceitou o evangelho, mas preste atenção, não é apenas o evangelho. Você precisa olhar para a lei de Moisés e você precisa circuncidar para que você seja salvo. Volte lá para Atos 15. Volte lá rapidamente para Atos 15. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam os irmãos. O que eles ensinavam? Se não vos circuncidar segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Olha a seriedade disso que está acontecendo aqui na carta a essas igrejas aos Gálatas. Então eles estão acrescentando a salvação e eles estão dizendo que a morte de Jesus não é suficiente. O contexto de Gálatas e o que Paulo vai trabalhar aqui em sua carta é isso. O que ele vai debater com esses perturbadores é isso. Eu não estou acreditando que eu preguei um evangelho e agora vocês estão crendo nisso. Então que esses perturbadores, na sua maioria judeus, olhavam para esses irmãos e falavam: vocês precisam observar o sacrifício de Cristo mais a lei de Moisés. Vocês precisam circuncidar para que vocês sejam salvos. Onde está o problema aqui? O problema está que o sacrifício de Jesus foi em vão. Jesus então não é o suficiente para nós, porque eles estão corrompendo a mensagem do Evangelho. E quando se tratava em corromper a mensagem do Evangelho, em sua pureza, o que é realmente a mensagem do Evangelho, Paulo ficou muito irado. Porque era a mensagem do Evangelho que estava em jogo. Era a mensagem que ele se gastava, que ele se doava e que ele entregava a sua vida para isso. Ele se gastava por isso, ele se gastou na sua vida por isso, e aí vem esses perturbadores e começam a perverter o que Paulo estava falando. Então, ele vai trabalhar durante toda essa carta, nós vamos expor essa carta, e eu acho muito interessante quando nós trabalhamos dessa forma. Ele vai expor e ele vai trabalhar aqui que a lei não é suficiente para a salvação. E ele vai lá em Abraão, e ele vai fazer todo um tour pela lei, demonstrando que o sacrifício de Cristo é suficiente para a salvação. E essas pessoas estavam pervertendo a mensagem central do Evangelho, que é a cruz de Cristo. Então, esse é o tema da nossa mensagem, a volta ao Evangelho em sua pureza. Eu quero trazer algumas verdades aqui. Eu quero apresentar 3 verdades aqui no que esses versos apresentam para nós. E a primeira dela é que a suficiência de Cristo na nossa salvação. A primeira verdade aqui é a salvação é por meio de Cristo e a suficiência de Cristo na salvação.
Cristo é suficiente para nos salvar. Cristo é suficiente para nos salvar. Se você observar os primeiros versos, Paulo, ele é muito enfático no que ele vai dizer. Ele vai falar, Paulo, apóstolo, não da parte de homens. Por quê? Porque se naturalmente a sua mensagem é corrompida, você também vai ser corrompido. Se o que você diz, se o que estão falando de você, o que você fala para as pessoas é mentira, então naturalmente elas vão colocar você também como um mentiroso. Então Paulo aqui, em defesa do Evangelho, ele vai defender como ele é um apóstolo chamado diretamente por Cristo. E ele já inicia os seus versos justamente, olha, não da parte de homens. Eu não fui chamado da parte de homens. E ele destaca isso. Aqui é um destaque, por quê? Porque em nenhuma outra carta ele vai destacar como ele foi chamado pelo Senhor para ser apóstolo de Cristo. Então ele vai destacar, Paulo, apóstolo, eu não sou chamado por ninguém humano. Eu fui chamado diretamente por Jesus. E eu sou um apóstolo chamado por Jesus. Então Paulo aqui ele está defendendo o seu apostolado, juntamente com a defesa do seu evangelho. Então, ele demonstra como ele é chamado pelo Senhor. Foi o próprio Deus que outrora o havia chamado. Foi o próprio Deus que o chamou. E ele vai até se intitular como o apóstolo fora de tempo, mas ele foi um chamado da parte do Senhor. Então a sua mensagem era uma mensagem autêntica. Queridos, vamos tentar entrar nesse contexto. Imagina aquele contexto farisaico, cheio de leis, de ter que cumprir regras. Imagine esse contexto e essas pessoas convertendo ao Senhor Jesus. Tente entrar neste contexto. Tente entrar como você era, alguém que as pessoas olhavam para você de uma forma diferente. Tente entrar neste mundo de como era difícil nessa época em que você se tornava um cristão e agora chega esses perturbadores e começa a olhar para você e falar assim, você está no caminho errado. Aquele cara que veio aqui e pregou para vocês, tudo que ele falou esquece, porque tudo que ele falou é mentira. Então Paulo aqui começa defendendo que ele foi chamado pelo próprio Deus. Então, ele vai trabalhar aqui, justamente nos próximos versos, neste início, como a suficiência de Cristo é para a nossa salvação. Como o sacrifício de Cristo foi e é suficiente, e continua e sempre vai ser suficiente para que sejamos salvos. E ele começa aí no próprio verso 1, na parte C lá, que o ressuscitou dentre os mortos. O verso 4, ele vai justamente dizer, o qual se entregou, e ele está falando aqui do Senhor, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus Pai. O sacrifício de Cristo é suficiente para nos salvar. Não existe nada, queridos, nada que nós podemos fazer para que sejamos salvos. O sacrifício de Cristo é suficiente, é um ato que vem dele até nós. Não somos nós que vamos até ele, é ele que vem como um ato de sacrifício. Então o sacrifício de Cristo é suficiente, não existe 0,5% da nossa parte, não existe nenhum milímetro da nossa contribuição para que nós podemos ser salvos. A nossa salvação é um ato exclusivo de Deus para nós. Não existe nenhum mérito, porque Efésios 2:1 vai dizer que ele vos deu vida estando vós mortos. Morto não faz nada. Efésios 2:8 vai dizer, pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. E aí, por que então graça e paz? Já viu quando a gente sempre cumprimenta, meu querido, graça e paz, tudo bem, tudo jóia, graça e paz, graça e paz, graça e paz. Já viu que a gente fala isso, a gente nem sabe o significado disso? Você sabe o que significa graça e paz? Você sabe o que significa no verso 3, se você olhar para a sua Bíblia aí, que ele está dizendo, graça a vós, outros, e paz. Por que ele fala graça e paz? Porque paz, por meio de Cristo, nós temos paz com Deus. E graça,
Nós não temos nenhum mérito na salvação, veio dele, de graça para nós. Então, todas as vezes que você falar graça e paz, você está falando da mensagem do Evangelho. É isso que Paulo está dizendo aqui. Graça e paz tem um significado. Ele não está simplesmente dando uma saudação aqui para os irmãos, como nós costumeiramente fazemos. Graça e paz, graça e paz, graça e paz. Graça e paz para Paulo aqui significava justamente a mensagem central do Evangelho. Paz. Por meio de Cristo nós temos paz com Deus. Graça não é por nós. Veio de Cristo. É um ato de Cristo. Graça e paz. Então, todas as vezes que você ouvir isso, você vai se lembrar que você tem paz com Deus por meio de Cristo e não veio de você. Não é mérito seu, é mérito de Cristo na cruz. A mensagem de Paulo, então, nada do que ele fala, tudo nós podemos aplicar para nós, porque ele não fala isso como simplesmente uma saudação. Ele fez tudo. Se ele não fosse até o Egito, resgatar aquele povo, eles ainda não estariam lá. É ele que vai até o Egito. E aí essa história também tem uma metáfora, porque nós estávamos no Egito, nós estávamos mortos no Egito. E nós fomos libertos do Egito e nós estamos indo para Nova Jerusalém. Percebe como a Bíblia está conectada? Nós estávamos mortos lá no Egito. Ele veio até nós. Não fomos nós que gritamos por socorro. Não somos nós que fomos libertos do Egito por nossas próprias forças. Ele foi até o Egito. Ele foi até o Egito. E ele libertou. E ele nos libertou do império das trevas. Foi ele que fez isso. E é isso que Paulo está trabalhando aqui. Ele que se entregou por nós. Ele ressuscitou. Ele que se entregou pelos nossos pecados. Por que isso aqui é importante? Porque destacar isso, que o sacrifício de Cristo é suficiente para a nossa salvação, é importante. Porque se nós entendemos que nós fazemos alguma coisa para a nossa salvação, Jesus passa de Salvador para Auxiliador. Porque somos nós que buscamos a salvação. E ao invés de Salvador, nós podemos chamar ele de nosso Deus, auxiliador na nossa salvação. E isso é importante destacar, porque ele não é apenas um auxiliador na nossa salvação. Ele é o nosso Salvador. É ele quem nos resgatou. Ele é apenas um auxiliador da humanidade pecadora para encontrar a sua redenção. A mensagem do Evangelho, então, é: Cristo é suficiente para a nossa salvação. Cristo é suficiente para a nossa salvação. E se nós negamos isso, nós negamos a salvação pela fé em Cristo Jesus. Nós negamos que o sacrifício dele foi suficiente para nós. Então nós podemos dizer: eu fui salvo pelas minhas próprias forças. Sou eu quem dito as regras. Eu que escolho quando eu quero. Se assim fosse, ele seria apenas uma pessoa que nos auxilia a nos encontrar o caminho da salvação. A segunda coisa que nós podemos destacar aqui, versos 6 e 7 aí, é a nossa agilidade em se desviar da verdade. A segunda coisa é a nossa agilidade em se desviar da verdade. É muito interessante porque, se você olhar para as cartas, de Paulo, ela tem um padrão. Qual o padrão? Ela tem o início, a saudação, e uma ação de graça seguida de oração. Se você reparar, em todas as cartas de Paulo tem isso. Ele está saudando, como ele fez aqui, e aí depois ele faz uma ação de graças seguido de uma oração. Ele ora pelos irmãos. Mas aqui é uma carta não. Aqui é uma carta que ele não inicia dessa forma. Aqui ele simplesmente dá uma saudação e já vai direto para o assunto. Aqui ele está querendo dizer alguma coisa. Aqui ele está querendo dizer como ele está frustrado com esses irmãos. No verso 6, se você olhar, ele já vai dizer: admira-me, ou maravilhado. No original é: eu estou maravilhado com vocês.
É como se ele estivesse dizendo assim, oi, tudo bem? Cara, eu não estou acreditando que você fez isso. Eu não estou acreditando que eu preguei o evangelho para vocês, eu me esforcei e foi tão rápido. Eu prego o evangelho para vocês, eu me esforço e vocês tão rápido já se desviam da verdade. Então aqui é a única carta que nós vemos essa forma abrupta de Paulo entrar no seu assunto que ele queria. Paulo aqui não ora pelos irmãos. Ele está demonstrando aqui como ele está frustrado com esses irmãos e como eles foram rápidos em se desviar da verdade. Paulo então demonstra como nós somos rápidos para se desviar da verdade. Aqui não é uma indignação simplesmente com esses perturbadores. Aqui não é simplesmente um apóstolo que está com raiva, enraivecido. Não é simplesmente isso, porque era a mensagem do evangelho. Sabe por que é interessante? Porque a carta de Paulo aos Coríntios, Paulo estava sofrendo difamação. As pessoas estavam dizendo que ele tinha envolvimento com as mulheres. Tem alguns autores que acreditam que Coríntios é o espinho na carne de Paulo. Olha o contexto de Coríntios, mas ele não inicia dessa forma. Por que ele inicia aqui dessa forma? Porque era a mensagem do evangelho. Com ele nem se importava com ele mesmo, mas a mensagem central do evangelho, ele se importava. A mensagem central do evangelho, ele se desgastava. Então Paulo aqui, ele está maravilhado como essas pessoas se desviaram rápido. Eu me esforço, eu prego o evangelho e como essas pessoas se desviam rápido. Ele inicia a sua carta com, não estou acreditando, foi tão rápido. Como nós somos rápidos para se desviar. É por isso que a mensagem do evangelho não é apenas para não cristão. Queridos, isso nós precisamos entender de forma muito clara. Nós estamos às vezes, eu preciso pregar o evangelho, mas o evangelho é para você que é cristão também. O evangelho é para nós cristãos. E nós precisamos ser constrangidos pelo evangelho todos os dias, porque nós somos facilmente desviados. Facilmente nós nos desviamos da verdade. Já percebeu que durante toda a vida a gente sempre escuta as mesmas coisas? As mesmas mensagens? Ah, eu sei. Por exemplo, primeiro ponto. Quem nunca ouviu aqui que Cristo é suficiente para nos salvar? Ah, pastor, de novo você está falando isso? Ah, meu Deus, eu já sei. Já percebeu que durante toda a vida nós ouvimos sempre o óbvio? Mas sabe o que é engraçado? Que a gente não muda, a gente continua errando do mesmo jeito. Ou seja, a mensagem do evangelho, ela é necessária para nós cristãos, porque o evangelho não é apenas para não cristão, o evangelho é para nós. E nós precisamos ser alcançados por essa mensagem todos os dias da nossa vida. Não é olhar para esse contexto e pensar, meu Deus, nossa, esse povo de Gálatas é difícil mesmo, né? Ou olhar para o povo de Israel e falar, meu Deus, que povo difícil. Não, você é difícil também. Nós somos difíceis. Eu sou difícil. Eu tenho uma tendência pecaminosa terrível. A mensagem do evangelho é para nós, cristãos. Não apenas para não cristãos. Não é pensar que já é o suficiente. Ah, eu já sei o suficiente, eu não preciso mais. Porque o texto de 1 Coríntios 10, 12 vai dizer, você que está, aquele que pensa que estar de pé, veja que não caia. Você é capaz para isso. Então Paulo, ele fica admirado, ele fica maravilhado pela forma como eles encaram esse outro evangelho, que na verdade ele vai falar no verso 7 aí, que não é outro evangelho, porque o evangelho é único. A mensagem desse evangelho é a mensagem de Deus salvando pecadores por meio de Jesus. Eu achei tão interessante essa frase de Timothy Keller, que ele diz, essa mensagem do evangelho é a mensagem de que somos piores do que jamais ousamos acreditar, porém mais amados e aceitos em Cristo do que jamais ousamos esperar. É uma mensagem que demonstra como nós somos terríveis,
como nós somos pecadores, mas é a mensagem de um Deus que nos ama e nos aceita, porque Ele fez o sacrifício. É por isso, queridos, que quando nós olhamos para a Reforma Protestante, é um movimento que não para lá. É um movimento que continua reformando, sempre reformando. Essa é a mensagem do Evangelho, que nos alcança todos os dias e continua transformando as nossas vidas todos os dias. É o sempre reformando, sempre reformando. Sempre voltando o nosso olhar para a Escritura. E por que isso é importante? Porque o que nós vemos hoje é mensagens antropocêntricas. Mensagens que você é o centro. Você é o centro de tudo. Porque é para você que eu estou aqui, então eu estou direcionando a minha palavra para você. Ora, se eu prego um evangelho que não está firme na sua essência, que não está firme na sua pureza, eu não estou pregando outro evangelho? No ano, então, de evangelismo, nós precisamos ter essa consciência de que quando nós pregamos o evangelho, nós falamos da boa notícia, porque a má notícia existe. Nós não podemos apresentar o evangelho em partes, porque senão nós estamos pregando outro evangelho. O evangelho em partes é falar de Jesus apenas em seu atributo de amor. E quando eu falo de um Deus somente amoroso, que vai te dar tudo, e que você nele pode conquistar todas as coisas, eu estou esquecendo de apontar como essa pessoa é pecadora e ela carece da graça de Deus. É por isso que essas mensagens que são triunfalistas, e eu volto a dizer, nós, pastores, nós estamos concorrendo com algo que está muito acima de nós. Porque todos os dias você tem acesso a vídeos, a um YouTube que tem um vasto número de vídeos que vai te proporcionar tudo isso. Mas essa não é a mensagem central do Evangelho. A mensagem central do Evangelho é Deus salvando pecadores por meio de Cristo. Essa é a mensagem central do Evangelho. É isso que Paulo está querendo chamar a nossa atenção aqui. Porque se nós estamos pregando esse evangelho, nós estamos com outro evangelho. Nós estamos pregando outro evangelho. Será que nós podemos chamar isso de pregações ou palestras motivacionais? Aqui nada contra palestras motivacionais. Só que aqui no púlpito não. Aqui no púlpito nós pregamos a palavra. Aqui no púlpito nós pregamos a palavra do Senhor. E é ela que eu tenho que me atentar. É sobre ela que eu prego. Minha obrigação aqui, como pastor de vocês, é ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto que está aqui na Bíblia. Nada mais. É isso. É explicar o texto e pronto. Não falar aquilo que eu penso, não falar aquilo que eu acho, não falar aquilo que os meus sentimentos estão dizendo. Não! A mensagem do Evangelho que Cristo nos chama é isso. Deus salvando pecadores por meio de Cristo. E se eu estou adulterando essa mensagem, eu estou pregando outro Evangelho, não de Cristo. Último ponto. Ele vai dizer no verso 8 e 9, maldito aquele que prega outro evangelho. Maldito aquele que prega outro evangelho. Essa palavra anátema é amaldiçoado. Amaldiçoado seja esse que prega o evangelho. E é tão interessante que ele não fala assim, maldito aqueles que pregam o evangelho. Se você olhar para a sua Bíblia, ele vai começar dizendo, ainda que nós. Ou seja, Paulo, ele está colocando o seu nome em jogo se por acaso ele pregar outro evangelho. E ele está dizendo que eu seja amaldiçoado se eu pregar outro evangelho. Que eu seja. Não é simplesmente um apóstolo que está com raiva e ele está dizendo que essas pessoas sejam amaldiçoadas. Mas ele está falando até eu, se eu pregar outro evangelho, que eu seja amaldiçoado. Mesmo um anjo vindo do céu vos pregue
um evangelho que vá além do que vos tenho pregado, que ele seja amaldiçoado. Por que que eu não modifico essa mensagem? Porque não fui eu que conquistei, foi ele que nos deu. Então, se foi ele que nos deu, nós seguimos aquele que ele nos deu. Então, eu prego um evangelho e eu não pego esse evangelho e transformo ele da minha forma, como eu penso, porque não fui eu que conquistei, foi o próprio Deus que conquista e nos dá. Então eu não altero algo que eu não conquistei. E ele é muito enfático. Se você olhar para o seu verso 8 e 9, ele vai dizer: ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja amaldiçoado. No final do verso 9, mais uma vez, ele vai dizer que vá além daquele que recebeste, que seja amaldiçoado. O autor aqui está querendo chamar a nossa atenção, repetindo essas coisas. Ele está dizendo 2 vezes, se alguém está pregando esse outro evangelho, que seja amaldiçoado. Se alguém pregar esse outro evangelho, que seja amaldiçoado. Olha a seriedade disso. Então o que ele está querendo dizer é que se você, irmão em Cristo, está pregando outro evangelho, que você seja amaldiçoado. Aqui não é apenas uma versão irado, mas é alguém que está preocupado com a mensagem do evangelho e como ele leva a sério a mensagem do evangelho. Ele não brincava com isso. Ele não brinca com isso. Porque ele sabe que o evangelho é poder de Deus para a salvação. Eu falei sobre isso domingo passado, sobre como as pessoas estão ouvindo o evangelho, mas não estão sendo transformadas. Ou nós, como igreja, estamos pregando outro evangelho e aí que nós sejamos amaldiçoados, ou as pessoas que não estão querendo mudar mesmo. Porque as pessoas não querem mudar, elas aceitam, elas olham para Jesus como um cara bonzinho, bacana, mas elas não aceitam esse Jesus como o Jesus, um Salvador, mas elas veem esse Jesus como alguém que vai auxiliar, para alguém que vai me levar para uma fé, e eu preciso dessa fé, mas eu não preciso mudar de vida. Então nós estamos pregando outro evangelho. Num ano de evangelismo, nós precisamos pregar um evangelho autêntico. Um evangelho que transforma, um evangelho que fala do pecado, um evangelho que fala, sim, de um Deus que é amoroso. Mas se eu falo de um Deus que é amoroso, eu estou esquecendo apenas do Deus que é amoroso, eu estou esquecendo do elemento principal, de que nós somos pecadores. Ele sabe que a mensagem do evangelho é poder para a salvação, como ele diz em Romanos 1,16. Queridos, o mundo vai mudar. O mundo está mudando. Ele muda constantemente. Mas o evangelho continua o mesmo. O mundo muda, mas a Bíblia continua sendo nossa regra de fé e prática. Nós precisamos continuar pregando um evangelho que é autêntico. Um evangelho que fala de Jesus. Um evangelho que fala de Jesus. E nada mais. Não é sobre o que eu penso, sobre o que eu acho, mas é sobre o que Jesus fala na sua palavra. É sobre isso. É sobre isso. E mesmo se aparecer um anjo para nós aqui. E aí, queridos, a gente não precisa de um anjo aparecer para nós. Porque nós temos outras pessoas que já estão pregando outro evangelho. Outro evangelho que não nos transforma, que não nos muda, mas um evangelho que nos deixa acomodados com um Deus auxiliador, como um Deus que faz tudo para mim e que me serve e que realiza os meus sonhos. Eu não estou dizendo que você não pode descansar no Senhor, que você não pode entregar os seus sonhos para o Senhor. Eu não estou falando isso. Eu estou dizendo que a mensagem central do Evangelho não é sobre você e sobre o que esse Deus vai fazer por você. Não é sobre isso. A mensagem central do Evangelho é sobre pecadores que estão indo em direção à cruz e que na cruz encontram salvação. É sobre isso. Mas qual a mensagem que as pessoas passam sobre esse Deus? É sobre um Deus que quando eu quiser eu chamo. E aí ele faz o que eu quero. Porque eu tenho fé nele.
Eu tenho fé em Jesus. Mas quando eu quero, quando eu o chamar, ele faz o que eu quero. Essa é a mensagem que as pessoas estão ensinando. A W. Tozer vai dizer que se nós ensinamos a doutrina errada, nós estamos mostrando Deus de uma forma diferente. E qual é a mensagem que nós, como cristãos, eu falo nós como um todo, estamos passando para as pessoas como doutrina errada? Sobre o Jesus bonzinho. Não é assim? Qual a visão que as pessoas têm sobre Jesus? Não é sobre um Jesus bonzinho? Não é? Sobre o Jesus bonzinho que faz tudo por você? Não é essa a mensagem que a gente tem pregado? Se nós estamos ensinando com a doutrina errada, nós estamos pregando outro evangelho e nós estamos mostrando outro Deus. Outro Jesus, não o nosso. Eu concluo dizendo então que a substância do evangelho é graça e paz. Graça e paz. Porque em Cristo nós temos paz. E não foi mérito nosso. Foi graça dele. O evangelho, então, o que nós vamos ver aqui em Gálatas, não é sobre os nossos méritos. Não é sobre cumprir a lei. Não é sobre olhar os dias ou ser circuncidado. Não é olhar os sábados e ser circuncidado. Não é sobre isso que nos vai levar até a cruz, até a salvação. O evangelho é sobre um Deus que salva pecadores por meio de Jesus. E nós temos então graça e paz. Baixe sua cabeça. Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua mensagem. Obrigado pela tua escritura, que nos conforta e também nos confronta. E se nos confronta, quer dizer que o Senhor nos ama, porque o Senhor é um pai que nos ama. E o pai corrige o filho que ama. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor. Que nessa carta aos Gálatas, nós podemos voltar ao evangelho em sua pureza. Nos ajude, Senhor, a olhar para essa carta e ver que não existe nenhum mérito nosso. Nos lembre, Senhor, que não existe nenhum mérito nosso na nossa salvação. Nós não somos bonzinhos o suficiente para que nós mesmos sejamos salvos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nos constranja, Deus, por meio dessa carta. Que nós, neste ano de evangelismo, em que nós estamos dando ênfase em missões, que nós possamos pregar um evangelho autêntico, um evangelho bíblico, um evangelho que não é sobre a humanização, não é sobre o antropocentrismo, não é sobre isso, não é sobre as pessoas, mas é sobre o Senhor, Deus. A tua mensagem, ela é as boas novas, mas elas são as boas novas porque existem as más notícias de que nós estávamos separados do Senhor. Nos ajude, Pai, durante a semana, a pregar o teu evangelho de forma autêntica e que condiz com a tua palavra. Essa é a minha oração, Senhor, em nome de Jesus. Eu espero que o Senhor tenha falado com esses meus irmãos também, assim como o Senhor falou e tem falado comigo. Em nome de Jesus. Amém.